Oi, pessoal do signo de Aquário. Olha, eu aqui de novo. Gente, vocês são pessoas que mais recebem vídeos na minha playlist, porque vocês são as pessoas que mais interagem aqui no canal, né? Então, assim, meu muito obrigada. E a minha forma de retribuir é fazendo mais vídeos para vocês, né? Vídeos com mais qualidade, vídeos com mais empenho e outras tantas coisas, assim. Fico muito grata pela energia de cada um aqui. Vocês são muito especiais para mim. Vocês não têm noção do quanto que vocês representam, né? Aqui, vocês são um signo do coletivo. A coletividade está cada dia mais em alta. Então, vamos que vamos, porque é para vocês que eu vou fazer essa leitura agora, Aquário. Eu fiz uma leitura ontem, tá gravando esse vídeo na segunda, ou fiz um vídeo no domingo. Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo. Mas se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu compartilhamento, manda para alguém esse vídeo. Tem para todos os signos aqui, me presente para alguém. Eu sou legal, eu prometo. E assim, nem tão legal assim, mas eu dá pro gasto. Gente, assim, de verdade, coração, minha energia ela é muito limpa com vocês e eu sou muito feliz ao ler cartas de tarô para vocês, né? Conversar com vocês, como a gente costuma fazer aqui no canal. Mas vamos aqui parar de falar, porque eu gosto de falar pra caramba e vocês, né, estão aqui comigo, provavelmente tem alguma ressonância aqui com a nossa energia, tá tudo em sincronicidade, isso é maravilhoso. E eu já só agradeço, só deixo meu coraçãozinho assim grandão para vocês, tá? Aqui, tarô, vou abrir a leitura de vocês com o tarô egípcio Kier. Ontem, né, a leitura que eu fiz, ela foi uma leitura muito, muito pontual, assim, sobre algumas coisas, sobre FOMO, sobre algumas coisas assim. Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo, você assiste depois que terminar essa daqui, tá bom? Mas aqui, tarô egípcio Kier, pro pessoal do signo de Aquário, por favor. Uma carta. Eu prometi que eu faria uma leitura extra, por isso que eu tô fazendo uma leitura para vocês, tá? Mais uma leitura para vocês. Eu fiz uma. Nossa, assim, tem muitas leituras para vocês recentes, gente. Pô, ó, vamos começar a assistir lá, tá? Mandar para as pessoas, comentar, compartilhar. É muito bom. Deixando seu like, se inscrever, tá? Muito obrigada. Mas que tarô, pessoal do signo de Aquário, uma carta, por favor. Aqui para o signo de Aquário, uma carta, por favor. Caiu aqui. A duplicidade, a duplicidade, uma carta da Lua, tô gravando esse vídeo no dia de Lua. Seria uma carta com a energia da sacerdotisa, tá? Interessante. Alguma coisa pode estar oculta na sua vida, alguma coisa importante para você pode estar oculta no momento. Mais uma carta, por favor, tarô. O pessoal do signo de Aquário, mais uma carta, por favor. Só um instantinho, gente, peraí. Voltando aqui para a leitura de vocês, vamos aqui continuar. Mais uma carta, por favor, tarô. Mais uma carta, por gentileza, para o pessoal do signo de Aquário. O pressentimento, interessante, uma carta muito conectada, né, com essa questão. A gente falou que a primeira carta era da sacerdotisa, tem essa conexão com a lua, com o mundo espiritual, com as nossas emoções e com o nosso inconsciente, tá? E para algumas pessoas aqui também, como é uma carta de Urano, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tem Urano aqui pequenininho, tá vendo? É uma carta que também representa uma novidade nas estruturas, tá? É um inesperado acontecendo o pressentimento, né? O pressentimento é aquela sensação que a gente tem com aquela antena parabólica, né? Que a gente tem que capta tudo, aquelas coisas que às vezes a gente não sabe explicar, que sabe, mas a gente sabe, né? Tipo fonte, vozes da minha cabeça, coisas desse tipo, que a gente tem uma conexão. Quando você tem uma conexão interior maior, você sabe que existe, né? Alertas, red flags, avisos de todas as formas. Isso é muito importante. Então aqui a gente tem carta do pressentimento para vocês, tá? Aqui. Alguma coisa com pressentimento também no âmbito de casa. Para algumas pessoas, no âmbito de casa, no âmbito mais íntimo, seria isso. Mais uma carta para vocês do signo de Aquário, tarô, por favor. Uma carta para Aquário, tarô, por gentileza. A regeneração, uma carta de Marte, a regeneração. Uma questão de quebra também para algumas pessoas, tá? Essa carta, ela lembra um pouco a carta da Torre. Você entender a torre caindo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Você entender uma queda aqui, uma saída, e uma coisa brotando da Terra, uma novidade brotando da Terra também. A carta de Marte. Marte, né, para quem não sabe, ele é o guerreiro, ele é o executor. E é ele que põe limites nas coisas, tá? Então, uma carta de Marte. Mais uma carta, por favor. Marte representa uma ruptura, né? Por isso também que eu falei da questão da torre. Mais uma carta tarô, o pessoal do signo de Aquário. Caiu aqui. O acaso. O acaso. Acabei de fazer uma leitura, acho que para Leão. Essa carta caiu para eles na abertura também. Mais uma carta tarô, pessoal do signo de Aquário. Vamos lá, peraí. Para Aquário, tarô, uma carta por gentileza. O eremita aqui.
muito importante. O eremita é um arcano de virgem. Nesse tarô, ele é representado por uma exaltação, assim, por um lugar muito importante, que é como se fosse Marte em Áries. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, para pequenininho aqui. Marte é o regente de Áries, tá? Então, o que que existe aqui? Mas o eremita, ele, o arcano 9, ele finaliza um ciclo, né? Ele representa Saturno também, o regente antigo de vocês. E no fundo do maço, o inesperado, mais uma carta imprevista, imprevisibilidade. O inesperado, a ressurreição, hum, e o pensamento. É, tem uma construção nova, vocês estão vivendo uma coisa nova. Vocês estão nascendo de novo, Aquário. Isso aqui para mim é claro que vocês estão nascendo de novo. Diante de tantas coisas que vocês precisaram escolher, né, de tantas coisas ocultas que foram ocultadas de vocês, que vocês tinham a sensação, sabe aquela coisa tipo, eu tenho a sensação de que isso vai acontecer na minha vida, mas eu não sei quando. Vocês passaram por realmente um momento de crack aí, de quebra, de regeneração literal. Quando a gente regenera, né, o que que acontece? Os tecidos, eles, no corpo humano, né, os tecidos, eles se refazem e fica com aquela fragilidade, né? Porque, vamos lá, falando de cascas, né, de corpo, de pele. A pele da gente, ela vai recebendo muitos estímulos ao longo da nossa vida. Só que quando a gente ainda é bebê, quando a gente é novo, né, assim, criança ainda, bebê, a pele é muito mais frágil, tanto que um bebezinho, uma criança, né, a pele se rasga facilmente até com papel, assim. Tem pessoas que quando, né, movimentam o papel, manipulam o papel, era essa palavra, elas cortam. Então, o que que acontece aqui? Você passou por uma quebra, por um rompimento das suas couraças, tá? Seria isso, das suas couraças, da sua. É como se o seu peito tivesse sido rasgado, Aquário, assim. Você se abriu para um mundo novo e sem ver, sabe quando você não está vendo o que você está fazendo ou para onde você está indo, você simplesmente vai. Você abre mão de coisas do passado, você deixa o passado para trás, você deixa o passado ficar fazendo o que ele quer, né? E isso pode ter a ver com grupos, com empresas, com pessoas do passado, você ou com família, para algumas pessoas, né? No universo muito íntimo. Aí você fala assim, né? Mas, Ruth, como é que uma empresa pode ser um universo muito íntimo? Gente, a relação que a gente tem com as coisas, quem dita é a gente. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Se você tivesse uma conexão profissional, né, perto das pessoas com as quais você se relaciona como se fosse família, essas pessoas têm acesso ao seu universo íntimo, sabe? O que que eu estou querendo dizer? Assim, não sei se vocês estão entendendo, mas a forma do que tem fora, quem dita é você. De acordo com o seu know-how, sua bagagem, suas aspirações e tal. Você dita o que que aquele negócio significa, né? E você sabe o que eu estou falando, Aquário, porque vocês são pessoas muito inteligentes, eu sei disso. Então, teve um craque, você tinha um pressentimento que alguma coisa ia quebrar ali, que alguma coisa iria ruir, tá? Esse pressentimento, às vezes a gente duvida, né? Quando a gente tem alguns pressentimentos, a gente duvida. Ah, não acredito que fulano seja capaz de fazer isso, se a pessoa é. Não acredito que tal empresa seja capaz de me tratar dessa forma, e a empresa é. Não acredito que tal personalidade, né, inspiradora, sei lá, influencer, vou botar bem um título, uma palavra bem de momento, né, fosse capaz de fazer alguma coisa dessa. E a pessoa foi capaz. Por quê? Porque existe uma coisa, né, tem até uma mudança acontecendo nos nossos tempos, isso é muito louvável, isso se dá por Plutão em Aquário, Plutão no signo de vocês, que acabou de entrar, né, dia 19 de novembro, ele entrou de vez, vai passar os próximos 20 anos, ele está retrógrado nesse momento, isso é importante, mas ele não vai sair de Aquário, isso é muito legal também, né? Existe uma teoria, a teoria da curvatura da vara, é uma teoria isso existe mesmo, de um professor chamado Demerval Saviani, tá? Ele é um sociólogo, antropólogo, acho que ele é um antropólogo. Enfim, tem umas coisas importantes sobre ele. Depois eu vou colocar aqui para vocês nos comentários. Eu vou fixar alguma informação sobre ele que eu tenho. Se eu encontrar a teoria da curvatura da vara, eu vou colocar para vocês também. Se eu encontrar isso em PDF, alguma coisa, eu coloco aqui para vocês. Não prometo nada, mas eu vou procurar. Então, o que que acontece? A teoria da curvatura da vara, ela fala o seguinte, ó, as coisas elas vêm para um extremo, quando elas chegam ao extremo, elas batem, elas voltam, ou até elas encontrarem um ponto de equilíbrio. Seria a teoria do pêndulo, tá? Vai tudo para cá, né, até o máximo que pode ser explorado, depois vai tudo para o outro lado, antes de se equilibrar. Então, a energia, né, até para um princípio da física, ela precisa ser estável a partir dela ter testado esses dois pontos, quando a gente tem um pêndulo, tá?
Enfim, eu tô falando tudo isso para dizer que você viveu extremos aí, você viveu extremos onde pessoas poderiam ter sido muito amáveis com você e pessoas foram muito cruéis, as mesmas pessoas que foram muito amáveis com você, ou os mesmos grupos, a mesma empresa, alguma coisa, foram muito cruéis com você, foram para outro extremo. E aí, por isso que você precisou, e é interessante falar sobre isso, né? Porque aqui no meio tem essa carta que está bem no centro da sua leitura, fala sobre esse novo nascimento pleno, aqui estável, a partir de uma quebra, né? Tem uma torre aqui, tem uma torre aqui, que seria uma coluna, na verdade, não é exatamente uma torre, onde está, tipo, pendendo e você está puxando ali, sabe? Então, o que que isso significa? Quem foi muito capaz de fazer mal para você, né, bem para você, foi capaz de fazer muito mal para você. Pessoas fizeram com você como é que eu posso dizer? Levaram você a extremos. Fez você enxergar situações extremas. E isso resultou numa única coisa: a sua potência máxima de seguir a sua vida sendo você mesmo inesperadamente. Você ressurgiu das cinzas aí, tá? E inesperadamente continuou seguindo o seu fluxo, o arcano 9, né? Pessoas que vêm com. Eu sou numeróloga também, não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabiam, agora estão sabendo. Eu sou numeróloga clínica pitagórica. E assim, o arcano 9 ele é um arcano, né, o número 9 em si, ele é um número de fechamento de ciclos, né? Ele é um número de encerramento de um processo inteiro, que começou no número 1. É quando você já alcançou o ápice da sua maturidade naquele assunto, naquele tema, naquele nicho, e você está disposto, disposta a transmitir isso para as pessoas. Sabe o que é o número 9? Assim, na luz, tá, gente? Porque tudo tem luz e sombra. O número 9 na luz é aquele mestre, aquele professor, aquela pessoa que inspira você, né? Professor, professora, mestre ou mestra, pessoas que inspiram você a fazer coisas que parecem fáceis. A pessoa só faz uma coisa que parece fácil porque ela já deu um duro do caramba, estudou muito, quebrou muita cara, se dedicou tanto que ela se tornou expert naquele assunto. Ela já mergulhou tanto naquele assunto, ela já, tipo, precisou de abrir mão de tantas coisas na vida, né, de imersões, etc, tanto, etc, tal, para ela poder ser o mestre naquele assunto. Por isso que ela faz aquilo parecer fácil. Não que aquilo seja fácil, mas parece. Então, assim, aqui você já alcançou, Aquário, uma maestria que você transmite para as pessoas, a sua mensagem, a sua comunicação, o seu trabalho que você faz. Você transmite para a pessoa uma mensagem fértil, próspera, uma mensagem, né? Quando a gente fala sobre prosperidade, não significa dinheiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar de que dinheiro é uma das formas que a gente percebe a prosperidade, tá? Mas não é a única, pode ter certeza disso, vocês sabem disso. Mas é quando você já alcançou um lugar de tanta sabedoria, você já foi tão queimado, tão exposto a tanta coisa, a tantas quebras na sua vida, a tantos desafios, a tantos fins de mundo, que você não é qualquer com aquela frase, como é que é? Depois de tantos. Depois de tantos infernos, não é qualquer demônio que me queima, alguma coisa do tipo, né? Depois de tantos demônios, não é qualquer inferno que me queima. Acho que é assim a frase. Eu não sou muito boa com essas frases, não. Mas você já passou por tantas coisas, você já foi tão queimado, sofrido, passado por esse fogo mesmo, que pra você, você tá tipo, sai na urina, amor, é fichinha, né? Fichinha, assim. Tu pode vir, tipo, precisa se esforçar muito para me provocar um trauma inédito. Eu vou botar essa frase, inclusive, para vocês, no tema de vocês. É preciso se esforçar muito para provocar em você, Aquário, um trauma inédito. Não é qualquer pessoa que consegue, não é qualquer situação que consegue. Por quê? Porque você já viu tantas quebras, tantos fins de mundo, e você já se reergueu tantas vezes, e agora você está ensinando para as pessoas. Você agora é mestre das pessoas, dessas quebras todas, desses fins de mundo todos. Você pode se tornar um mentor ou uma mentora para alguém, inclusive, né? E quando a gente fala sobre mentor, mentoria, não tem nada a ver com esses coaches quânticos, esse negócio para essa coisa paramentada. Não é isso. É quando você consegue transmitir sua mensagem nos seus atos, nas suas palavras, né, nas suas vibrações, no seu pensamento, e as pessoas conseguem captar isso. É como se fosse uma antena parabólica, né? Você emitindo um sinal e as pessoas captando o sinal. Isso é lindo, tá? Gente, muita informação para vocês, uma única fonte de tiragem, né? Eu começo a falar para vocês quando eu vou ver o pão. Mas porque assim, são muitos downloads, né? Eles são muito presentes nas leituras aqui, principalmente, né, quando a gente está nessa conexão tão equânime, tão equiparada, como é o caso das energias da gente aqui. Né? E eu fico muito grata por você estar aqui. Deixe seu like pra mim, por favor. Se inscreve no canal, nunca te pedi nada. Mentira, já pedi sim, pedi pra você se inscrever. Pedi pra você deixar like, pra você comentar meu vídeo, por favor. Manda esse vídeo pra alguém também.
Ajuda muito a gente lá de cá. E quem quiser fazer contribuição ao canal, eu também atendo particular, tá? Então, quem quiser fazer leitura comigo, particular da sua energia, é só entrar em contato aqui. Tem meu YouTube, aliás, tem meu Instagram, olha eu falando coisa aqui. Tem meu Instagram, me segue lá, vê outras coisas que eu, né, no Instagram a gente tem uma outra conversa, um outro tipo de abordagem. No Instagram eu coloco memes, outras coisas assim que eu gosto. Enfim, ninguém é de ferro, né, gente? Se você é de ferro, eu acho que você pode enferrujar. Mas aqui, tarô, o pessoal do signo de Aquário caiu aqui. 9 de copas, uma celebração. Você tem que ter cuidado com questões de vício, tá, Aquário? Aí, com quem eu tô falando, essa energia de vícios ou de. Como é que eu posso dizer? Obsessores, pessoas que estejam com energias demandando para você aí a espreita. Mantenha suas janelas e portas fechadas, tá? É um recado para vocês aí. O 9 de copas, ele não é assim para todo mundo, mas nesse tarô especificamente ele é, tá? Não sei se vocês conseguem perceber, tem um ratinho aqui, ó, doido para poder beber dessa taça aqui, dessa copa aqui dessa pessoa, tá? E né, assim, a gente tem aqui um ambiente muito propício, digamos assim, para esse tipo de desenvolvimento. Mais uma carta de desenvolvimento, no caso de obsessores e coisas do tipo. Mais uma carta, por favor, tarô, pessoal do signo de Aquário. Gente, as leituras de vocês são sempre grandes. Eu tento fazer leituras menores, mas às vezes eu não consigo. Mais uma carta, tarô, pessoal do signo de Aquário, por favor. 3 de espadas, adoro a confirmação deles, adoro a confirmação deles. 3 de espadas, gente, foi exatamente o que a gente falou, né? Sobre a sua vida ter sido tão machucada, tão magoada por pessoas, por situações, por empregos, por lugares, namores, pessoas que você tinha em tanta estima e essas pessoas atingindo de todas as formas, assim. Ai, essa carta é pesada, assim. Ela machuca profundamente, né? O seu coração, o seu centro de intimidade. Né? Assim, se vocês pararem de entender o chakra cardíaco, né, que fica próximo ao coração, ele também, assim, a gente tem uma glândula timo, né, que é a glândula responsável pela nossa autoestima, pela nossa intimidade, pela nossa timidez, quando ela está desregulada ali, né, timidez em excesso, quando ela também pode estar muito fragmentada, né, a gente pode ter a glândula ali, o chakra em desequilíbrio, tem umas coisas assim energéticas também, tá? Para quem não sabe, eu sou reikiana e teta healer também. Então a gente entende isso de uma outra forma. Mais uma carta tarô, pessoal do signo de Aquário. Mais uma carta, por favor. Realmente, vocês foram atacados por pessoas de todas as partes, vocês não imaginavam. Mais uma carta tarô para Aquário, virou na minha mão. O 4 de espadas, interessante, né? O 4 de espadas, para mim, ele caiu exatamente embaixo da regeneração. Deixa eu mostrar para vocês. Ele me reforçando a ideia de que você parou, você pausou, Aquário, para você se recalibrar, para você se é, regenerar. É isso a palavra. Tanto que a regeneração, né? Óbvio. Assim, a regeneração, óbvio para quem, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a regeneração é esse momento que você está se recalibrando, que você está se resguardando, que você está se mantendo distante como é que é? Dos terrores noturnos, como é que é? Longe dos perigos noturnos. É quando você está longe dos perigos noturnos e você consegue aqui entender o seu momento de pausa. Você parou aí, teve uma pausa para algumas pessoas por 4 anos, tá? 4 é muito forte aqui, algumas pessoas por 4 anos, para outras pessoas 9 anos aí. Você precisou se resguardar, você precisou parar, pausar, alguma coisa, a gente está em 2025, né? Se quando é que você vai ver esse vídeo, a gente está em 2025. Algumas pessoas aí têm coisas acontecendo desde 2021, né? 2020, 2021, algumas coisas acontecendo ali. E a sua vida teve uma reviravolta tremenda que precisou se regenerar, passar por esse processo de regeneração. Interessante aqui. A gente tem um 3 de espadas e um 4 de espadas, uma sequência. Você foi tão machucado, tão, sofreu tanto, passou por tantos perrengues aí, tantos perigos aí, que você precisou desse momento para, né, se reconstituir, amor. Porque eu com o coração machucado, com 3 de espadas, eu vou pro quê? Eu vou vou me curar. Ou eu morro, ou, né, o que que eu faço? Ou eu regenero, nasço de novo. Mais uma carta tarô, por favor, com certeza, para vocês aí foi um processo de pegar o seu poder de volta a partir do momento de pausa, tá? E é interessante que aqui, se vocês observarem, né, ele tá com essa armadura. Ele tá dormindo com essa armadura aqui. É quando você tentou de todas as formas proteger suas emoções, proteger o seu campo, tá? Para que outras pessoas não invadissem, né? Para que você não tivesse um novo 3 de espadas. Você precisou se resguardar, pausar no nível de tipo se fechar, né? Se fechar em casa. Para algumas pessoas teve mudança de casa também.
Sair, se fechar num ambiente que para você fosse seguro, seguro não o suficiente, né? Porque você já tinha sido atacado pra caramba, mas que fosse seguro o suficiente para que você tivesse esse momento de se reconstruir, tá? Interessante isso aqui, essa leitura tá profunda, gente. Não é para todo mundo, vocês sabem. Mas se eu falar com vocês, por favor, coloca aqui nos comentários se faz sentido, por gentileza. Mais uma carta para Aquário. Adoro. Adoro. Gente, olha isso. O pendurado. Essas duas cartas, elas têm uma energia muito similar, tá? Muito semelhante. Para mim, o quatro de espadas é uma versão do pendurado. No arcano, os arcanos menores, né? Aqui, o arcano maior é o pendurado, os arcanos menores. E para mim, o quatro de espadas ela é o que mais se aproxima do pendurado. Por quê? Porque é pausa. As duas cartas são de pausa. As duas cartas são, inclusive, aqui, ó. Você pendurado por essas correntes todas aí, essa catraca, essas energias de catracas, né? Para mim, essa palavra, dessas coisas aqui. E até o dinheiro que você tinha, Aquário, indo embora. Né? Que as moedas, né? Não só o dinheiro na parte financeira mesmo, mas os seus valores, tá? O pendurado, ele fez você perder valores que você antes considerava, pessoas, é, grupos, né? Pessoas, lugares que você antes valorizava, você perdeu completamente. Tipo, o interesse por essa energia você deixou de lado, você precisou, de novo, pausar. Essas duas cartas são cartas, né, que a vida te coloca, que a vida te colocou, o universo colocou, o divino te colocou nesse momento de pausa, nesses dois momentos, porque você tinha sido muito machucado, muito ferido aí. E essas cartas, elas também se representam muito sacrifício, tá? Por quê? Porque você pausar por um tempo, né, você ser estimulado a mudar de ponto de vista, ser colocado assim, né, suspenso na sua vida, os assuntos de aquário ficaram suspensos por um tempo. Por quê? Porque o divino tinha um segredo aí para revelar para você, um trelelê aí com a sua vida, uma forma de mostrar a sua superioridade, a sua maturidade, né? E a gente não fala superioridade enquanto uma coisa pejorativa, vocês sabem disso, mas a sua superioridade de ser mestre, sabe? Ser mestre de si, ser mestre de alguém. Na primeira vida te desorganizou, agora. Primeira vida te deu essa situação, né? Não é a vida exatamente, mas a vida apresentou isso para você através de pessoas, situações e tal. Deu esse três de espadas aqui, esse golpe, né? Um golpe muito forte. E provavelmente antes você era essa pessoa aqui, ó, que celebrava, que vivia tipo na boemia, né, com seus amigos, não precisa ser só boêmio, mas vivia celebrando aí, né, bebendo com algumas pessoas e tal. Tinha uma energia de inveja em cima de você, com certeza você deve saber disso. Uma energia obsessora em cima de você, uma energia de querendo tomar o que era seu. Aí veio essa questão do seu desse três de espadas, aí depois veio essa história desse quatro de espadas e o pendurado, para que você se mantivesse aqui parado. Você precisa ficar um tempo parado aí. Forças divinas ou forças, né? Tudo só acontece com a permissão divina, é o que eu acredito, a não sei que no qual que você acredita. Mas a vida te jogou assim de uma forma que, sinceramente, só sabe quem vive, né, fim? Só sabe quem vive. Vamos ver mais uma carta aqui para vocês para encerrar esse ciclo aqui de leitura. Aquário, Tarô, mais uma carta para encerrar esse pedaço aqui, por favor. Esse período de leitura aqui. Adoro, gente. Olha quem tá aqui. A bruxa do tarô, rainha de paus. Quem? Por trás de tudo, protegendo você, cuidando de tudo, cuidando das suas emoções, cuidando do seu fogo interior, mantendo a sua vida acesa, mantendo a sua vida presente, mantendo tudo nos conformes, como deveria, né? Aqui a gente tem uma energia também de troca de pele, tá? De serpente, de troca de pele, de poder, né? Quando a gente entende o nosso poder, isso aqui tem uma energia de Lilith. Para quem não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo de Lilith, seria interessante você estudar. Energia lilithiana muito forte aqui. Gente, é muito lindo aqui, muito lindo. Tem energia de. Ai, eu sou fã dela. Uma energia de abertura de caminhos e de mantendo você, ó, sua fé aqui, mantendo a sua força aqui. Independente de quem você seja, independente do que você faça, essa leitura vai chegar para você por algum motivo e deve fazer um sentido para você. Ela acendendo o seu fogo, ela mantendo o seu fogo aceso. Seu fogo pela vida, seu fogo do espírito, o fogo que faz você se manter um buscador, tá? Um buscador da luz, como você é, Aquário.
Gente, muito interessante isso aqui, muito forte isso aqui. E vocês, sinceramente, mudando a vida completamente. A gente está falando sobre tantas coisas, eu não sei se está fazendo sentido para vocês, a leitura tá enorme. Coloca aqui para mim nos comentários, por favor, se faz sentido, por gentileza. Deixa eu pegar uma carta para vocês aqui do tarô, desse tarô dos druidas, é um tarô enorme. Eu não costumo usar ele aqui no canal, porque ele é muito difícil de embaralhar. Ele é um tarô que a gente embaralha diferente, porque ele é um tarô. Só um pouquinho aqui. Ele é muito diferente, mas eu tenho uma vontade de usar ele aqui com vocês também. Tarô, uma carta para Aquário, por favor. Um conselho para os aquarianos que estão conectados aqui nessa leitura. Um conselho, por favor. Amo os enamorados aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Essa carta é uma carta muito bonita nesse tarô. Os enamorados me falando sobre uma escolha de caminhos, sobre a união do seu sagrado feminino com a união do seu sagrado masculino, o ânimo e a ânima, o ânimos e a ânima, tá? Quando você tem esse casamento alquímico, quântico, cósmico, quando você tem, inclusive, uma proteção, né? Vocês conseguem perceber um cervo aqui, uma gazela, na verdade, uma proteção, uma fluência, uma. Aqui eu seria o Jardim do Éden, tá? Seria, né, uma associação ao Jardim do Éden. A gente estava falando sobre Lilith, sobre poder. Tá tudo aqui, meu bem. Tá tudo aqui. Tem a serpente também, tem tudo. Tem vários símbolos aqui. Eu queria que vocês conseguissem ver com ricas de detalhes que eu tenho, né? Que eu vejo aqui. Tem um portal. Vocês realmente, assim, gestando, né, dando à luz em breve, gestando um um novo fruto. O fruto de quê? Gestando quem? Gestando você, uma nova versão sua, gestando um novo fruto da sua missão na Terra, do que você veio fazer na Terra. Essa carta também, ela eu associo automaticamente a carta do o arcano 15, né? O arcano 15, que é um arcano de Capricórnio, que é o arcano do diabo, e não tem a ver com religião, mas me reforçando essa ideia da proteção. Deixa eu só achar nesse tarô aqui, gente, o arcano 15 para vocês, que eu vou mostrar para vocês com quem ele é. Ele é lindo, eu sou fã. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês essa relação. Me deu vontade de mostrar, então vamos. Ele é maravilhoso. Esse tarô é grandão. É difícil até para mexer assim. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É o Quernonos, o Cernunnos. Eu sou fã. Ele é. Olha, gente, olha só. A última carta. Olha só, deixa eu mostrar para vocês a relação dessas duas cartas. Aqui. E aqui são as mesmas pessoas. Aqui tem essa proteção ainda de gazela, tá? No começo, né? Numa proteção espiritual enorme. Aqui a gente já vê uma proteção de outra pessoa, né? Quem pegou, pegou. Quem sabe o que eu tô falando, sabe o que eu tô falando. Arcano 15, Arcano do Diabo, que nesse tarô se chama o Cernunnos. Não é para todo mundo isso aqui, tá, gente? Nem eu sou para todo mundo, nem você, Aquário. Ai, gente, lindo. E assim, aqui, ó, você descansando em paz. O seu ânimo e a sua ânima, descansando, seu ânimo e a sua ânima descansando em paz, com a proteção dele. Tá? É isso pra vocês do signo de Aquário. Um beijo, curtam, comentem, compartilhem. Manda esse vídeo pra um monte de gente. Tem todos os signos no canal, vocês sabem. Tá? Obrigada demais pelas inscrições, compartilhamentos, curtidas, comentários de vocês. Valeu demais por tudo isso. Beijo grandão e tchau, tchau.